Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Eu espero que o barulho do ventilador não atrapalhe no vídeo, né? Eu coloquei, fiz até uma filmagem de 5 segundos aqui pra ouvir. Dá pra ouvir ele, mas tá baixo, né? Não vou desligar porque eu tô com calor, então foda-se, né? Daqui a pouquinho tem Corinthians e Flamengo, né? O Corinthians aí volta a entrar em campo depois da eliminação na Copa Sul-Americana, depois do ano praticamente estar encerrado, né? Vai ter vídeo aqui no canal falando do pós-jogo. Mas eu queria falar de outro tema aqui que não tem nada a ver com o jogo, tá? Pelo menos não diretamente, eu diria, né, cara? Eu tô pra falar sobre esse tema faz um tempo, eu acabei juntando, correlacionando outros temas também, que foi palpitando aí na mídia, né, nos veículos de transmissão, outros temas, né? Eu não queria fazer aqui vídeo de notícia, até porque não sou eu que trago a notícia, né? O que eu faço aqui é pegar alguma coisa e discutir, enfim, abrir o campo do debate, né, cara? Enfim. E aí acabou que veio outros temas aí, eu acabei correlacionando para fazer um vídeo um pouco maior e com uma dose maior aqui de pensamento, né? Porque eu acho que a gente como corintiano, né, nós como os torcedores de times de futebol, a gente não pode pegar as informações de forma, como é que eu posso dizer, singular, né? Você pega a informação, debate, ponto e pega outra. Não, você tem que debater, você traz uma análise, vê o que acontece, as consequências, e é uma coisa atrás da outra, né? Tipo, essa aqui não é eliminada, né? As coisas têm uma fundamentação, um histórico, né? Então, é importante correlacionar, é importante você juntar os temas, né, rapaziada? Enfim, o que eu queria falar? Cara, eu queria falar dessa questão da limpeza que vai ter no Corinthians aí do Mano Menezes. E eu queria correlacionar, não sei se esse tema tá um pouco antigo já, mas vocês viram que, acho que semana passada, enfim, quando o Luxemburgo foi mandado embora, falaram muito do Dorival no Corinthians, né? Enfim, o Corinthians se deu mal, não trazendo o Dorival Júnior, ele acabou indo pro São Paulo e acabou sendo campeão da Copa do Brasil lá no São Paulo, né, cara? Eu queria correlacionar esses dois temas que parecem coisas diferentes, mas não são tanto assim, né? Primeiro, rapaziada, eu acho meio chato você ficar, tipo, chorando leite derramado de uma coisa que não era unanimidade pra todo mundo, tá ligado, mano? Por exemplo, faz pouco tempo que o Luxemburgo foi contratado pelo Corinthians e eu lembro que o nome do Dorival Júnior, ele foi vinculado ao Corinthians. Vocês lembram disso? Que o pessoal até chegou a falar, o Dorival poderia ir pro Corinthians. Mas eu lembro também que não era uma unanimidade na torcida do Corinthians o nome do Dorival Júnior. Isso é fato. Isso é fato. Então, assim, esse não é o motivo de você trazer o Luxemburgo. Você poderia ter trazido outro técnico, mas você dizer que, tipo, o Corinthians vacilou e tal, você tá apenas dizendo que o fato do São Paulo ter sido campeão da Copa do Brasil automaticamente faz o Corinthians ter feito uma escolha equivocada. Eu não penso dessa forma. Claro que o tempo mostrou que essa era uma circunstância, mas é muito importante você lembrar do momento zero, né, do que foi acontecendo as coisas. Agora, como engenheiro de obra pronta, eu acho que faria muito mais sentido o Corinthians ter trazido o Dorival Júnior assim que o Flamengo disse que não contaria com o Dorival Júnior após a conquista da Copa do Brasil e da Copa Libertadores com o Flamengo, né, cara? São dois títulos importantes, assim como esse título importante do São Paulo, né, cara? Por mais que o Flamengo tenha um elenco muito bom, é dois dos três principais títulos aqui para os times brasileiros realistas, né? Porque o Mundial não é mais realista para os times brasileiros, né? É muito difícil, assim, é meio que utópico você pensar que vai vencer. Mas quando você monta um time sério, você visa ganhar a Copa do Brasil, a Copa Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, ou dois, ou os três dessas competições, né, cara? O Campeonato Estadual já diminuiu muito o seu prestígio, enfim, né? Aquela Supercopa e a Recopa é um título de um jogo só, é mais para prestigiar os campeões do que de fato você consolidar um trabalho, né? Mas enfim, naquela altura, quando o VP fala que não vai ficar no Corinthians, ele vai pro Flamengo, acredito que naquele momento, não efetivar o Lázaro, talvez teria sido a melhor circunstância pro Dorival Júnior assumir o Corinthians, né? Mas enfim, eu não acredito que, o Corinthians vacilou muito não trazer o Dorival Júnior depois, entende? Enfim, porque até depois o Corinthians traz o Cuca, né? Enfim, já é outro mérito, eu também não traria o Cuca. Mas a questão é de que ele nunca foi uma unanimidade entre os torcedores, entre a mídia, se tratando de Corinthians. Essa é uma grande verdade também, é importante salientar isso, né? Mas o que eu queria correlacionar antes disso, né, cara? O que o Dorival Júnior fez de importante com essa equipe do São Paulo, né?
Eu não sei se vocês lembram, o ano passado, vamos falar um pouquinho do São Paulo agora, né? O ano passado, o São Paulo ele viveu um momento muito parecido com o que o Corinthians está vivendo agora nesse final de ano. Ele teve uma série de fracassos também no final do ano. Teve talvez desempenhos um pouco mentirosos, né? Os caras passaram de Atlético Goianiense e Ceará, se eu não me engano, na Copa Sul-Americana nos pênaltis, meio que se arrastando. E mesmo assim a Copa Sul-Americana ainda não veio para eles, né? Eles acabaram perdendo na final pro Suco Del Valle. Muito similar ao que o Corinthians fez esse ano, né? Embora tenha chegado longe na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, futebol péssimo, né? Muito apático, e você não sabia exatamente como o Corinthians chegou aonde chegou, né? Muito diferente do São Paulo de 2023, desse ano, né? Que, pô, conseguiu eliminar o Palmeiras e tudo mais, né? Eu só quero fazer essa linha temporal voltar aí ao mesmo tempo, né? Depois que o São Paulo fracassou ano passado, eu não sei se vocês lembram, eles fazem uma grande limpeza no elenco deles, né? E se vocês estavam fora da terra, o São Paulo também vive uma crise financeira. Eles não tinham muito dinheiro para fazer um elenco galáctico para 2023, isso no final de 22, né? Eu não vou lembrar de todo mundo que saiu, mas eu lembro que saiu o Miranda, saiu o Reinaldo, saiu o Éder, enfim, jogadores que ganhavam bastante, já estavam com uma idade elevada. E se você contextualizar isso com o Corinthians desse ano, né, você tem o Fábio Santos, você tem o Gil, tem o Juliano, né, enfim, que eles podem sair aí da mesma forma, salários elevados, não estão rendendo muito bem, já são mais velhos, enfim. Então eu acho muito parecido a circunstância das duas equipes. E como é que o São Paulo repõe esses nomes? O São Paulo vem e traz nomes alternativos do mercado. Não foram nomes que foram consenso nem no Brasil e eu acho que também nem na torcida deles, né? Até foi motivo de piada no começo do ano, eu lembro disso. Então assim, você vai querer me dizer que o Wellington Rato vai resolver a situação? O David, que veio acho que do Fortaleza, do Inter, não sei. Aquele atacante híbrido, que ele é meio ponta, meio centroavante, né? O Erisson, que estava emprestado em Portugal, enfim, aquele maluco do Equador, Mendes, né? Caio Paulista, nenhum desses caras era unanimidade na equipe do São Paulo. Tanto é que quando eu fiz um vídeo no começo do ano, e eu não vou aqui me esconder, cara, eu fiz um vídeo achando que o elenco do Corinthians no começo de 2023, até pelo final de 22, o Corinthians fez um bom ano de 2022, eu acho que o Corinthians tinha uma equipe, pelo menos de nome, pelo menos de um trabalho bem feito de 22 para 23, melhor que a equipe do São Paulo. Eu realmente achei. E pode ser que eu estivesse errado, ou pode ser que a diretoria do Corinthians tenha fracassado, tenha destruído toda essa linha de pensamento que eu fiz com ideias e uma gestão pífia em 2023, né, cara? Enfim, nome de técnico, decisões muito ruins da diretoria do Corinthians, né? Mas a verdade é que eu acabei me enganando, né? O elenco pareceu fraco, os jogadores não desempenharam, é claro, de novo, que é importante salientar a parcela de problema que a diretoria do Corinthians colocou nesse ano do Corinthians, né? Para também não dar certo em questão de técnico, mudança de técnico e tudo mais, né? Mas a verdade é que os jogadores do São Paulo se sobressaíram e conseguiram o título. Claro que no meio do ano chegou o Rodrigues no São Paulo e o Lucas, mas eu entendo que o Dorival Júnior já estava fazendo um bom trabalho com os jogadores que o Rogério Ceni tinha trazido, né? Esses jogadores mais alternativos que eu citei. E aí que eu acho que é a grande sacada do Dorival Júnior, né? Fazer aqueles caras jogarem, né? Agora com o Rames, com o Lucas é até mais fácil. O Rames até nem emplacou, né? Mas o Lucas foi uma grande cereja do bolo, né? É importante, porque assim, eu não sei se vocês lembram das semanas antes de Corinthians e São Paulo, que o Corinthians venceu na Copa do Brasil por 2-1, 2 gols do Renato Augusto, como estavam sendo vinculadas as notícias, os debates pro clássico, né? O São Paulo estava em muita alta naquele momento. Tinha acabado de eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil. Vinha de uma goleada no Santos. Enfim, estava vindo muito bem. Estava numa curva de crescimento muito alta, né? Aquela equipe do Dorival Júnior, sem grandes estrelas. Ia pegar um Corinthians que vinha capengando, né? Que tinha acabado de passar pelo América Mineiro nos pênaltis. Enfim, não estava indo muito bem a equipe do Corinthians, né, cara? E aí o Corinthians chega e vence o São Paulo na Neoquímica Arena. E aí dá uma desestabilizada no lado deles, né? Enfim, eles ainda passam na Copa Sul-Americana, depois chega o Lucas e aí o resto vocês já sabem que tá bem fresco na nossa memória, né? Mas o meu ponto vamos pegar esse trecho do São Paulo eliminando o Palmeiras na Copa do Brasil, tendo uma curva de rendimento grande até chegar na Neoquímica Arena e perde pro Corinthians na ida, né? O São Paulo tava com uma equipe bem limitada de nomes.
Ah, o Luciano, o Caleri eu até acho muito bom, o Caleri, o Luciano nem tanto. Mas é claro que quando o Lucas chega, ele dá uma potencializada na rapaziada. Você tinha outros meninos da base, como o Pablo Maia, o Nestor, né? Enfim, pra compor aquele elenco. O Arboleda, que é um bom zagueiro, né? Enfim, o Rafinha, experiente. Nem acho tão bom lateral assim, né? Tipo, em questão física, né? Ótimo, claro que é muito inteligente, mas é claro que o título dá uma supervalorizada no que realmente o Rafinha é pra eles, né? Mas enfim, o ponto é, por que eu disse isso? Você se livrar dos jogadores no final do ano, tá até saindo lista aí, né, no Corinthians, de jogadores que vão ser mandados embora do Corinthians, né, não vão ter seus contratos renovados, o Gil, o Fábio Santos, o Juliano, né, o Juan, Cantígio, beleza, eu até aprovo a não continuidade deles no Corinthians, né, a não renovação de contrato, enfim, né, e você tem outros nomes que parece que o Mano Menezes pode estar querendo a rescisão, outra vez a negociação deles, né, com o Corinthians, o caso do Fagner, o caso do Romero, que tem vínculo até o final de 24, né, eles estão analisando isso ainda, né, o próprio Renato Augusto a gente não sabe se fica, enfim, a questão é que a gente tem dois problemas aqui, tá, rapaziada? Eu não sei se essa lista é verdadeira de nomes do Corinthians que vai sair fora, né, porque é perigoso você ter esse tipo de informação. Ainda falta 12 jogos, né? 13 jogos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ainda não se livrou da zona de rebaixamento. Eu fico pensando, esses jogadores do Corinthians já são mimados. Eu fico imaginando os caras chegando, rapaziada, a gente não vai ficar com vocês pro ano que vem, beleza? Já pode ir procurando outros clubes aí. É muito perigoso, cara. Se você talvez já não tenha o nível de comprometimento de alguns jogadores do Corinthians, eles sabendo que vão continuar, imagine eles sabendo que não vão continuar. Então eu acho muito difícil esses nomes terem sido publicamente falados dentro do vestiário do Corinthians, né? Não seria nem inteligente por parte do Mano Menezes, né? Só que aqui, cara, aliás, acabei de lembrar de outro problema, né? Mas enfim, vamos supor que seja verdade, né? Que esses nomes vão sair. Se a galera acha que em janeiro de 2024, com um novo presidente, já vai estar tudo definido no Corinthians, vocês estão muito enganados. Por alguns motivos. Primeiro, a galera vai começar a procurar reforço só ano que vem, certo? Mesmo com o aval do Mano Menezes, que aparentemente tem carta branca para decidir. Parece que ele que escolheu isso, né, para ir pro Corinthians, né, no contrato dele. Você tem que entender que além de não ter uma diretoria formada, o Corinthians ele continua sendo um clube que não tem tanto dinheiro para aportar assim, sabe, a nível Flamengo, a nível Palmeiras, que chega e dá uma bala, o nível Galo, né, que chega e dá uma bala e traz os caras. Tem que ter uma série de estudos e eu acho que vai vir jogadores alternativos, assim como o São Paulo fez no começo de 2023. Então assim, eu já falo isso pra Fiel já ficar mais, calma, pé no chão, que vai ter mudanças, mas eu acredito que deve vir um elenco talvez mais operário, de repente vem um maluco do Fortaleza, um cara encostado que tá no Inter, um cara encostado no Grêmio, enfim, alguém que jogou mais ou menos ali no Cuiabá, no Goiás. Eu fico imaginando jogadores desse nível, algum destaque de Série B, tá ligado, mano? Pelo menos a priori, até por aonde se encontra o calendário, né? Porque vamos também deixar claro que, assim, para você trazer grandes jogadores a nível europeu, por exemplo, é muito mais fácil você trazer no meio do ano, porque os contratos na Europa são de meio de ano a meio de ano, que é onde começa e termina as temporadas, né? Então, no começo do ano é muito difícil você trazer jogadores mais gabaritados, eu diria, né? Com maior qualidade técnica, maior nome, enfim, né? Tanto é que você vê o Rames Rodrigues e o Lucas do São Paulo só chegaram no meio do ano, não chegaram no começo do ano, né? Porque os caras tinham contrato, enfim, né? É muito mais complicado. Até porque você não vai trazer um cara da Europa, né, pagando o valor cheio da multa. Você vai trazer o cara de final de contrato. Por isso que eu tenho esse medo assim, cara, quer se livrar dos caras? Beleza. Mas primeiro, tem que ver como é que vai ser a conversa com os jogadores, porque o Campeonato Brasileiro ainda não acabou. E também quem é que vai ter a reposição. Eu fico preocupado com isso. Já se falaram de Guilherme Arana no Corinthians ano que vem. Eu vi que ele tem multa de 80 milhões no Galo. Você acha que o Corinthians vai pagar 80 milhões no Guilherme Arana? Primeiro que é um lateral esquerdo, e segundo que o Corinthians não tem dinheiro, né? Então, assim, muita calma nessa hora, né? Outra coisa que eu também estava aqui refletindo é essa questão da carta branca do Mano Menezes, né, cara? Eu tava até debatendo isso com o Léo, né? É claro que o Corinthians agora, no final de 23, tem muito mais jogadores em final de contrato
e possibilitando uma renovação na folha salarial, né, uma renovação de jogadores, do que no final de 22. Mas eu não sei se vocês ficaram sabendo nas últimas semanas, né? Além do VP ter mentido quanto à sogra dele, também teve a questão dele não ter conseguido aval da diretoria para efetuar novas contratações e uma renovação no elenco, deixando ele mais jovial. A gente não sabe, a gente não tem a informação se o VP queria jogadores mais novos e caros, sabe? Tipo, vou trazer agora o Endrick do Palmeiras, que eu quero, sei lá, o Marcos Leonardo do Santos. Não sei se ele queria jogadores nesse nível, ou se ele falou tipo, eu quero ter carta branca para trazer jogadores que, beleza, pode ser que o Corinthians não tenha aporte financeiro, mas que eu possa, da minha escolha, trazer alguns jogadores da minha escolha um pouco mais novos. Eu não sei se ele não teve qual tipo de carta branca na decisão da diretoria, mas assim, o cara já estava pensando em renovação ano passado, a diretoria custou a refletir nisso, e agora vão fazer essa parada com o Mano Menezes. Nada contra o Mano Menezes, eu gosto, eu acho que ele está mais do que capacitado para fazer esse trabalho. Mas você concorda comigo que é um pouco... você deixou para depois? De novo, é importante salientar que vai ter um final de mandato, que as coisas devem mudar, talvez não, certeza, que tanto o Augusto Melo, para dar uma boa impressão inicial, ou até o André Oliveira, para tentar apagar essa mancha que ficou no final do mandato da renovação e transparência, talvez chega fazendo grandes contratações, fazendo grandes mudanças, para tentar recuperar, né, a imagem do clube, mas e também a questão de ter maior quantidade de jogadores em final de contrato, talvez tudo isso avalize melhor, né, tenha a melhor possibilidade do Corinthians fazer uma renovação no elenco, mas não deixa de ser meio que tardio, né, esse pensamento, né, que você já teve com o VP, que tinha deixado algo embrionário de um bom trabalho de 2022 e que você, enfim, até também por culpa dele, né, vazou do Corinthians e você começa numa nova proposta 23 e acaba jogando ela no lixo, né? Enfim, são caminhos diferentes. Mas era isso, rapaziada, eu queria falar da questão do Dorival, eu queria falar dessa questão de como a gente pode aprender com o São Paulo nesse sentido. Eu não acho que tem muita coisa pra gente aprender com o São Paulo, porque, enfim, é a mesma diretoria que o pessoal tava xingando também deles lá, né? Mas enfim, dentro de campo deu certo e a gente tem que tentar coletar o máximo possível e correlacionando isso com a questão dessa barca, né, que vai sair do Corinthians. Mas enfim, rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!